Jesus largou o seu trono, largou das suas melhores roupas, largou de ser servido para os querubins, serafins, porque é uma anarquia lá no céu, querubins, serafins e arcanjos. Jesus falou para o seu pai: deixa eu descer embaixo, pai. A Bíblia diz que Deus permitiu e veio a ser uma criança humilde, simples. A Bíblia diz que quando Deus ficou, enviou o Emanuel, Senhor Jesus. Jesus significa Senhor, Cristo crucificado ou ungido. A Bíblia disse que o rei Herodes ficou sabendo que ia nascer um que ia tomar o trono dele. Mas Jesus não quis o trono dele, ele queria tudo. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Jesus passou por muitas perseguições quando nasceu. Herodes mandou matar as crianças, pensando que podia encontrar Jesus no meio. Mas a Bíblia diz que quando está tudo no controle dele, nada vai acontecer. A Bíblia diz que o anjo avisava para Maria, avisava para José: vai para outro canto. A Bíblia diz para mim, falou: José, acorda, pega Jesus e vai para outro canto. Deus está falando essa noite: olha, ouve só minha voz, tenha ouvido sensível minha voz, obedece o que eu falo para vocês, que eu vou guiar os passos de vocês, eu vou te salvar vocês, eu vou libertar vocês, eu tenho o melhor para vocês nessa terra. Jesus começou e foi embora, levando Jesus para ser crucificado, ou seja, naquela época, criança macho tinha de passar para a lei de Moisés, é tipo firmose, cortar. Jesus sofreu a mesma coisa, não teve mudança. Jesus queria mostrar para mim e para você as mesmas coisas que ele ia sofrer, nós vamos passar também, para mostrar que ele é mais que vencedor. Deus fala nessa noite: as coisas que eu passei, você vai passar, mas vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. A porta vai abrir, bate na porta da enfermidade, bate na porta do casamento, bate na porta da empresa, bate na porta de receber algo, bate na porta do processo, a porta vai abrir. A porta vai abrir. Sabe por que a porta vai abrir? Jesus foi criado pelo José. José era carpinteiro, o homem mais respeitado, o homem mais procurado para fazer móveis. E a palavra de Deus fala que carpinteiro, ele faz qualquer coisa. Eu quero te falar uma coisa: as portas que Jesus constrói, as portas que ele coloca na parede, ele tem a chave da tua vitória, ele tem a chave da sua bênção, ele tem tudo nas mãos para te abençoar. Glória a Deus. Jesus começou a crescer, começou a sair com seu pai, com a sua mãe. A Bíblia diz que Jesus foi numa certa cidade e de repente a mãe e o pai dele vai embora. A Bíblia diz que quando chegou na casa dele, talvez Maria perguntou para José: José, cadê Jesus? Não sei, vamos voltar atrás. A Bíblia diz que eles voltaram atrás desesperado. Eu quero te falar uma coisa: Jesus não estava perdido, Jesus estava pregando em sinagoga, Jesus estava pregando para os doutores. Deus está falando essa noite: não pense que você está perdido, não pense que Jesus não pode te perdoar, não pense que Deus pode abrir porta que o outro fala que não abre, não importa que o outro fala que vai morrer. Jesus fala: eu estou aqui para pregar para os doutores, para pregar para os mestres, para pregar para os sábios. Eu sou mais sábio. Eu sou mais sábio. Jesus falou para o pai dele: por que preocupar-te? Estou na casa do meu pai. O lugar de você buscar na casa dele, o ponto de socorro é a casa dele. A tua alegria é na casa dele. A tua alegria, a tua fé é na casa dele. Jesus foi crescendo, atingiu sua idade, 30 anos de idade, e despediu da sua mãe, porque José, seu pai,
Deus está falando, pode demorar 20 anos, 30 anos, mas Deus fala, eu já saí na frente para entregar a tua vitória, eu já fui na frente para tirar as pedras do tropeço, eu só fui na frente para te abençoar, eu fui na frente para te entregar a tua bênção. Jesus não veio nesse mundo só para curar endemoniado e nem enfermo. Jesus veio para te salvar. O intuito de Jesus veio para se cumprir. Jeremias cumprir, Ezequiel cumprir, Isaías e cumprir Gênesis. Deus está falando nessa noite, o meu intuito, eu vim aqui para cumprir na sua vida o meu sangue puro carmesim. A Bíblia diz para mim, igreja, que Jesus foi procurando os discípulos. Ele foi procurando os discípulos mais simples. Ele foi procurando discípulos que não sabiam ler. Ele foi procurando discípulos que não sabiam falar. Mas só tinha um, que é Lucas, era formado em medicina. O único que era formado, os outros não eram. Eu quero te falar nessa noite, Jesus está procurando para te formar. Jesus está te levantando para te ensinar o jeito dele. Jesus está falando nesta noite, empresta a sua vida, empresta a sua boca, empresta o seu coração, empresta a sua mente, empresta o seu corpo para eu dominar a tua vida. Jesus desceu nessa terra como carne e osso, 100% homem, 100% Deus. 100% Deus. A Bíblia diz que Jesus começou a anunciar, os milagres foram acontecendo, e todas as vezes que Jesus sentava para fazer a Santa Ceia, ele falava, está chegando a minha hora. E todo lugar que Jesus passava, ele falava em palavras, porque só o povo entendia palavras quem tinha a inspiração de Deus. As pessoas só vão entender as coisas de Deus se tiver o Espírito Santo de Deus, o Consolador que revela. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Jesus, você vai ter a revelação de Deus na sua vida. Tu vai ter a revelação desse evangelho, dessa palavra, que vai te levantar, que vai te exaltar, que vai te colocar aonde Deus quer te colocar. Jesus começou a falar. Jesus olhou para aquele lugar e falou, olha, pode quebrar tudo, mas em 3 dias eu levanto. Havia muitos perseguidores de Jesus, havia muitos disfarçados de seguidores de Jesus, enganando. A Bíblia diz que um olhou para o outro, como que esse aqui levou tantos anos para se construir. Jesus não está falando de derrubar aquela casa, está falando do corpo dele, da morte dele, que ele ia ressuscitar o 3 dias. Deus está falando nessa noite, se Deus decretou tantos na sua vida para te abençoar, Ele vai te abençoar, mas tem de crer, mas tem de confiar, mas tem de descansar nele. Nele. A Bíblia diz que os seus discípulos ficaram também encabunados. A Bíblia diz que todas as vezes que sentava Santa Ceia, falava para os discípulos, olha, aonde vocês vão me trair? Quantas vezes que nós temos traído Jesus? Para quem não sabe, Jesus é o noivo. Para quem não sabe, eu e você é a noiva. Vamos entrar no mundo físico hoje carnal. Se uma pessoa já está com a aliança de ouro na sua mão direita, está noivo, está selado o noivado, e de repente ambos a parte dos dois traem, ou seja um beijo, ou seja fornicação, ou seja prostituição. O noivo sabe, e tem muitos noivos que não perdoa, acaba com o noivado. A Bíblia diz para nós entrar no mundo espiritual de Jesus. A Bíblia diz que o noivo é Jesus, a noiva somos nós. Quantas vezes que nós temos traído Jesus numa mentira? Quantas vezes tem traído Jesus falar mal do outro? Quantas vezes tem traído
Aleluia. E Jesus falou para os discípulos: aonde vós que vai me trair? Deus está falando que eu e você vamos trair Ele. Mas a Bíblia diz que Jesus, falando lá no monte, chamou Pedro, Tiago e João e falou para eles: fica aqui embaixo, ora, vigia e ora. Não, Deus falou: ora, vigia, que não entre em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Glória a Deus. Jesus avisou para os seus discípulos: os vai chegar. Jesus subiu para o monte para falar para o Pai dele, porque era chegada a hora de ele morrer, para se concretizar a profecia. Jesus está falando essa noite que nós temos de morrer para o velho homem e ressuscitar para um novo homem, nova criatura, mulher. Morrer as coisas que nós praticava, que desagrada a Deus, ou seja, trai Deus. Deus não está querendo isso mais. A Bíblia diz que quando Jesus subia, ele descia, os seus discípulos estavam roncando, dormindo. Quantas vezes que nós encontramos pessoas dormindo na casa de Deus? Oi, não dando conta. Isso é dormir. Falta de respeito. Mas na hora que quer a bênção de Deus, mas minha bênção está demorando demais. Isso é uma traição. Isso é uma traição. A Bíblia diz que Jesus voltou e falou para os seus discípulos: não vigiasse um pouco. Jesus está falando: vamos vigiar, porque o nosso inimigo, ele está de redor. Livro de Tiago, irmão de sangue de Jesus, porque Jesus teve irmão depois que ele nasceu. Ele teve mais 3 irmãs de sangue, no relato do nome, mas está na Bíblia. Tiago falou: olha, vamos vigiar e orai, porque Satanás fica de redor da gente, observando. O diabo fica observando eu e você. Jesus falou para os seus discípulos, subiu, desceu, estava dormindo, chamou a atenção deles, acordaram, subiu, desceu, encontrou eles dormindo. Jesus estava suando sangue, porque sabia, ele estava sentindo a dor da morte. Jesus fez um pedido para o Pai dele: Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim, ou seja, a morte. A Bíblia diz que o pai dele ficou em silêncio. Não importa o que você está passando, não importa o que você está passando por lutas, guerra, fica em silêncio. Deus vai te responder, mas não trai ele. Não trai. Jesus queria te dar para os seus discípulos, para os seus filhos de fé, sobre a acerca da Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus estava ensinando para eles ver que Ele era o Messias. Jesus pegava o pão de asa, pão que não tinha fermento, e pegava aquele suco de uva, um vinho fraco, e colocava sobre a mesa e chamava os doces. A Bíblia diz que no último dia da Santa Ceia dele, que ele sabia que ia ser traído, o Espírito Santo de Deus falou para ele. O Espírito de Deus falou para ele que ele ia ser traído naquela hora, naquela mesa. Mas Jesus falou para aquele povo: olha, hoje é meu último dia, e entre vocês 12, há um que vai me trair. A Bíblia diz para mim, aqueles 12 ficou olhando para o outro. Talvez João olhou para Tiago, Tiago olhou para o Lucas e olhou para o outro, e começou a perguntar: sou eu, Senhor?
Quantas vezes que nós temos enjoeado na presença de Deus, fala assim: eu pequei contra o Senhor, Pai, me perdoa. Eu pequei contra Ti, meu Deus, me perdoa. A Bíblia diz que aquele povo ficou preocupado. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo coloca no coração um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa. A função do Espírito Santo é se alertar eu, você. Ele não vai te proibir você fazer o errado, Ele não tem poder para te proibir, Ele tem poder de te alertar eu, você, não fazer o errado, mas se tu que quiser, faz, porque Deus criou homem e mulher, e deu a Bíblia e escolhe para escolher o que Ele quer, se vai para o céu, se vai para o inferno. Jesus foi bom, Deus foi bom quando criou o homem. Você escolhe o que você quer. Jesus começou ali a falar, e Jesus começou a falar na Santa Ceia do Senhor ali, dele: hoje é meu último dia. Talvez hoje poderia ser o nosso último dia. Talvez nós acabamos de se comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Jesus. Os anjos podem aparecer e tocar sua vida. Não pode se contar Pedro, Tiago e João naquele monte dormindo, porque a Bíblia diz que próprio Paulo